Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque estamos chegando ao nosso último dia de EBF. Mas vamos ficar triste não, né? Vamos aproveitar da melhor forma possível. Então, antes da gente começar, vamos louvar juntos? Se prepara, se levanta e ó, remexendo tudo, hein? Pra Jesus. Até já!
agora que a gente já louvou e a gente já dançou pro Senhor, vocês estão preparados para a nossa quinta aliança? Então, antes da gente começar e eu falar qual é a aliança, vamos recapitular rapidinho quais foram as outras 4 alianças que já foi falado aqui? A primeira foi a adâmica com a tia Júlia. A segunda foi a noética com o tio Rick. A terceira foi a abraâmica com a tia Gabi. E a quarta, a aliança mosaica com a tia Lenise. E agora nós vamos falar sobre a aliança davídica. Então, senta aí, escuta certinho, porque nós nos vemos no encontro em breve, hein? A aliança que iremos falar, que é a aliança davídica, ela é uma aliança feita entre Deus e Davi, o rei Davi. Vocês se lembram dele? Muito bem. Davi, ele vivia na cidade de Jerusalém. E antes de Davi se tornar rei, ele era um servo, um soldado, oficial do rei Saul. Vocês se lembram do rei Saul? Pois bem, Davi então, ele vivia nessa cidade, ele servia ao rei Saul ali no exército, combatendo nas guerras, combatendo os inimigos. Era isso que Davi fazia. Mas o que será que aconteceu depois que ele se tornou rei? Você aí sabe? Já sabemos que Deus fez uma aliança com ele. Mas como será que foi essa aliança? O que será que Deus falou para ele? Vamos ver juntos? Então fiquem atentos. O rei Davi já morava em seu palácio e o Senhor tinha dado descanso para ele de todos os seus inimigos ao redor. Ele já não tinha mais nenhuma batalha, estava tudo tranquilo, nenhum inimigo mais atacava o seu palácio, não atacava mais a cidade de Jerusalém. Deus tinha dado um certo descanso para Davi. Ele estava muito bem e tranquilo. Então, certo dia, estava o rei Davi sentado lá no seu trono, no palácio, e ele teve um pensamento. E ele falou ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Cedro, ele é uma espécie de uma árvore, onde o seu tronco ele é reto, ele não tem muitas ondulações, e ele é perfeito, muito procurado e utilizado, sabe para quê? Na construção de casas e de móveis. Então, o palácio do rei Davi era muito, muito, muito bonito, construído com esse tipo de árvore. E ele estava indignado. Como é que ele poderia morar num palácio desse, enquanto a arca do Senhor estava numa tenda? Então, Natã respondeu ao rei: faz o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Natã falou: vai em frente. O que o Senhor está pensando? Está pensando em construir um lugar para o Senhor morar? Faz isso, porque o Senhor está contigo. Mas então, naquela mesma noite, o Senhor veio e falou com o profeta Natã. Pois embora o profeta Natã tivesse encorajado o rei Davi a construir o templo, a fazer aquilo que estava em mente, por ver que o Senhor estava sempre com o rei Davi, não era isso que Deus queria. Então Deus falou assim, o profeta Natã: vá e fale ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos: você quer construir uma casa para eu morar? Desde o dia em que tirei o povo de Israel do meio dos egípcios, eu nunca habitei em nenhum templo. Eu fico andando de tenda em tenda, de lugar a lugar, através da Arca da Aliança. E é assim que eu permaneço no meio do meu povo de Israel. E em todos os lugares em que eu andei com o povo de Israel, com cada um deles, por um acaso alguma vez eu perguntei para eles o porquê que eles não teriam construído um templo de cedro para mim? E Deus continuou dizendo então ao profeta Natã que dissesse mais algumas coisas para Davi. Não parou por aí. Deus então disse a Davi: eu tirei você de um lugar de onde você apacentava rebanhos, corria atrás das ovelhas. Eu tirei você de lá para te tornar um príncipe sobre o povo de Israel. Estive com você por todos os lugares onde você andou. Eliminei da sua frente todos os seus inimigos. Dei vitória a você em todo o tempo. Mas agora engrandecerei o seu nome. Seu nome será sempre lembrado. Eu prepararei um lugar para você e para todo o povo de Israel, os meus filhos. Um lugar onde vocês não terão mais que sofrer com os constantes ataques dos inimigos, igual era no passado. E assim eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Deus estava querendo fazer com que Davi se lembrasse de todos os seus grandes feitos. Querendo fazer com que Davi
visse que é o Senhor quem está com ele, que é o Senhor que sempre dava direção a ele em todas as coisas. E o profeta Natan então continuou dizendo que o Senhor iria fazer uma casa para Davi. Mas o que isso será que quer dizer? Davi já tinha uma casa. Deus não estava dizendo de uma casa mesmo, porque Davi já tinha essa casa. Mas ele estava querendo dizer que ele iria estabelecer uma dinastia com o rei Davi. O que será que é dinastia? É o seguinte, vou explicar para vocês. O rei Davi, ele era rei. Então, todos os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, eles se tornariam reis. Sempre quem estivesse no poder, quem estivesse ali sendo rei, seria alguém da família, da descendência do rei Davi. Pois então, a primeira parte da aliança que Deus fez com Davi, da nossa aliança davídica, foi de que Deus prometeu que daria a Davi um filho, o qual sucederia o rei Davi, o qual se tornaria um rei também. E sabe de quem ele estava falando? Do filho de Davi, o Salomão, que se tornou rei. Deus, ainda através do profeta Natan, disse assim para Davi: quando os seus dias se completarem, ou seja, quando Davi falecesse, Davi morresse, Deus iria dar um filho, o qual, que seria Salomão, o qual iria ter o seu reino estabelecido. E segundo Deus, seria Salomão quem construiria o templo, lembra que o rei Davi estava no comecinho lá pensando em construir? Pois bem, seria o Salomão, seu filho, quem iria construir esse templo para Deus. E Deus prometeu para Davi que seria o pai de Salomão e o Salomão seria seu filho. Então, quando fosse necessário, ele iria corrigi-lo, iria castigá-lo. Se Salomão desobedecesse, Deus iria lá mostrar para ele que ele estava errado e castigá-lo, corrigi-lo, como um pai faz. Só que também Deus prometeu que a sua misericórdia continuaria sobre a vida de Salomão, mesmo se ele pecasse. Porque Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus bondoso, não é mesmo? E Deus prometeu isso porque lembra o que aconteceu com Saul? Saul pecou e Deus não teve misericórdia dele. Ele foi destituído do seu reino e ele foi embora daqui sem obedecer a palavra do Senhor. Mas Deus, através dessa promessa que ele fez para Davi, ele estava querendo dizer que com Salomão seria diferente do que foi com Saul. Se Salomão errasse, Deus iria corrigi-lo, Deus iria mostrar o caminho certo, mas não destituiria o reino dele, não abominaria ele, não odiaria ele, pelo contrário, teria muita misericórdia, muito amor sobre a vida de Salomão também. A Bíblia nos conta que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E por isso que Deus escolheu fazer a aliança com Davi. Depois que Deus falou todas essas coisas que a gente já ouviu para o profeta Natan, para que ele pudesse falar ao rei Davi, ele ainda falou mais uma coisa. Você quer saber? Deus disse assim: quanto a você, Davi, você, sua casa e o seu reino, estes serão firmados para sempre diante de mim. Os seus tronos sempre existirá diante de mim. Mas você sabia que Deus não estava querendo dizer que Davi reinaria para sempre, não estava querendo dizer que Salomão reinaria para sempre, seria o rei para sempre, até mesmo porque eles iriam falecer, iriam morrer um dia. Mas Deus estava querendo dizer que, através da descendência de Davi, através dos filhos, da raiz de Davi, viria o Messias. E quem é o Messias mesmo? Se você disse Jesus, você acertou. Deus estava fazendo essa aliança com Davi principalmente porque Jesus viria da linhagem de Davi, viria da descendência de Davi. E por isso que o trono seria firmado para sempre, porque viria o nosso Messias, nosso maravilhoso Salvador, Jesus Cristo. E ele sim reinaria para sempre. E é o que acontece nos nossos dias atuais, não é mesmo? O rei Davi, depois de ouvir tudo aquilo que Deus falou e prometeu para ele através do profeta Natan, sabe o que ele fez? Sabendo que Salomão que iria construir o templo e não seria ele, mas sabendo também que Salomão ainda era inexperiente, muito jovem, sabe o que ele fez? Ele reuniu todo o povo e reuniu todos os materiais que fossem necessários para poder fazer a construção do templo. O ouro, a prata, o bronze, as madeiras, as pedras, tudo aquilo que fosse necessário para Salomão dar
andamento na construção do templo, construir o templo como Deus tinha planejado, como Deus tinha prometido e falado a Davi. Então, o rei Davi entregou a teu filho, o Salomão, a planta da construção do templo. O que será que é uma planta? A planta seria como se fosse as instruções de como deveria construir o templo, de como ele deveria ser, quantas salas deveria ter, quantas repartições deveria ter, essas coisas. E Davi entregou isso ao teu filho Salomão para que ele pudesse cumprir exatamente com aquilo que Deus tinha falado. Então, o rei Salomão construiu o templo da forma como o seu pai, rei Davi, havia dito para ele através de Deus. E era um templo maravilhoso, era grande, era lindo, com diversos lugares, repartições do que deveria ser cada coisa. Quando o rei Salomão terminou de construir o templo, a palavra do Senhor veio a ele. E Deus falou para Salomão o seguinte: se você cumprir e seguir todos os meus mandamentos, todos os meus estatutos, eu estarei com você no meio do povo de Israel para sempre, assim como prometi ao seu pai, o rei Davi. Olha só que maravilhosa, né? A nossa história chegou ao fim, mas ainda vai vir uma outra história que é sensacional, que é a nossa última aliança, que será contada por uma das nossas tias tão amadas por vocês também. Não percam, porque é uma continuação daquilo que a gente foi tratando desde a aliança adâmica, lá com a tia Júlia. E é uma continuação também da história de hoje. A gente vai ver como Deus é tão maravilhoso. Deus aqui na nossa aliança com Davi, ele já estava falando sobre uma aliança que ainda iria vir, que era com Jesus, através de Jesus, o nosso Salvador. Como a gente poderia imaginar isso? Será que eles imaginariam isso lá atrás? Vamos ver na próxima história? Então, fiquem ligados, não percam e nos vemos no encontro amanhã, tá bom? Às 4h30. Um grande beijo e um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.